Eva é uma freira, mas não uma freira qualquer. Dona de uma beleza acima da média, ela abriu mão de uma promissora carreira como modelo e miss para seguir sua fé. Até que um milionário entrou na igreja e ficou completamente fascinado. O que aconteceu depois? Ninguém estava preparado para ver. Eu sou Marques, sejam todos bem-vindos ao canal Tempo de Histórias. E vamos começar essa emocionante história. O barulho incessante da cidade grande parecia mais sufocante naquela manhã. Danilo Gentile ajustou a gravata azul marinho enquanto o motorista manobrava a Mercedes pela Avenida Paulista. Do banco de trás, ele alternava entre atender ligações e responder e-mails urgentes em seu celular. O relógio marcava 7h15 e ele já estava atrasado para a primeira reunião do dia. "Quanto tempo até chegarmos, Paulo?" perguntou ao motorista, tentando esconder a irritação na voz. "Com esse trânsito, uns 20 minutos, senhor." Danilo suspirou, esfregando as têmporas. As dores de cabeça haviam se tornado sua companhia, mais constante nas últimas semanas. Uma notificação do WhatsApp iluminou a tela. Fernando, seu sócio, perguntava se ele já tinha revisado os relatórios financeiros do último trimestre. "Claro que revisei", murmurou para si mesmo. Às 3h, enquanto tentava pegar no sono. Aos 35 anos, Danilo estava no auge profissional. A DGTech, empresa de software que fundara 10 anos antes em um pequeno apartamento em Pinheiros, agora ocupava 3 andares de um edifício comercial luxuoso e empregava mais de 200 pessoas. As revistas de negócios o chamavam de o prodígio da tecnologia brasileira. Seu rosto estampava capas e sua presença era disputada em eventos e palestras. O sucesso, no entanto, vinha com um preço que ele começava a questionar se valia a pena pagar. O celular vibrou mais uma vez. Era Carolina, sua assistente, avisando que o investidor japonês havia adiantado a videoconferência para daqui a 40 minutos. Danilo fechou os olhos, sentindo o estômago revirar. Não tinha tomado café da manhã. Outra vez. Na verdade, mal conseguia se lembrar de quando fora sua última refeição completa, sem interrupções de ligações ou reuniões emergenciais. Paulo, mudança de planos. Preciso voltar para o escritório agora. Enquanto o carro fazia o retorno, Danilo observou as pessoas na calçada. Executivos apressados como ele, olhando para os celulares, carregando suas pastas e copos de café para a viagem. Todos pareciam compartilhar a mesma expressão, uma mistura de pressa e exaustão. "É isso que o sucesso parece", pensou. Pessoas correndo para lugares que não querem ir, para ganhar dinheiro que não tem tempo de gastar. A videoconferência com os japoneses consumiu toda a manhã. Quando finalmente terminou, já passava do meio-dia. Danilo recusou o convite de Fernando para almoçar, alegando outra reunião. Na verdade, tudo o que queria era um momento de solidão. Fechou a porta de sua sala, desabou na cadeira de couro e afrouxou a gravata. No espelho do banheiro privativo, examinou seu reflexo. Os olhos verdes, que sempre foram seu traço mais marcante, agora pareciam opacos, cercados por olheiras profundas. O cabelo castanho, sempre impecavelmente penteado, começava a mostrar fios grisalhos nas têmporas. "Quando foi que envelheci 10 anos?" murmurou para si mesmo. Seu médico havia sido claro no último check-up. "Você está caminhando para um colapso, Danilo. Pressão alta, início de úlcera, insônia crônica. Seu corpo está mandando sinais de alerta que você insiste em ignorar." O médico sugeriu férias, terapia, meditação. Danilo concordou com tudo e não fez nada. Como poderia? A empresa estava em fase de expansão internacional. Centenas de pessoas dependiam de suas decisões diariamente. Sua secretária bateu à porta, interrompendo seus pensamentos. "Sr. Gentile, lembrete de que seu voo para Salvador sai às 19 horas. O motorista estará aqui às 17 horas para levá-lo ao aeroporto." "Salvador."
A viagem que ele vinha adiando há semanas. A DG Tech estava prestes a abrir um novo escritório na capital baiana e Danilo precisava finalizar os detalhes pessoalmente. Por mais que quisesse delegar a tarefa, sabia que sua presença era indispensável para selar o acordo com os investidores locais. Obrigado, Renata. Pode avisar ao hotel que chegarei por volta das 21h30. Quando a secretária saiu, Danilo abriu a gaveta da mesa e pegou o frasco de analgésicos. Engoliu 2 comprimidos a seco e fechou os olhos por um instante, tentando afastar a dor pulsante em suas têmporas. Antes que pudesse descansar, o celular tocou novamente. Era sua mãe. Oi, mãe. Filho, só ligando para lembrar que é aniversário do seu pai no domingo. Você vem para o almoço, certo? Danilo hesitou. Havia esquecido completamente. Claro, mãe, estarei aí. Mas uma promessa que não sabia se poderia cumprir. Você está bem? Sua voz está estranha. Só cansado. Semana difícil. Todas as suas semanas são difíceis, Danilo. Você precisa desacelerar um pouco. Eu sei, mãe. Olha, preciso desligar. Tenho uma reunião agora. Após encerrar a chamada, Danilo sentiu uma pontada de culpa. Não via os pais há quase 2 meses, apesar de morarem a apenas 30 minutos de seu apartamento. As visitas familiares, assim como tantas outras coisas, haviam sido sacrificadas no altar do sucesso profissional. O voo para Salvador foi tranquilo, mas Danilo mal notou. Passou as 2 horas respondendo e-mails e revisando apresentações, parando apenas quando a aeromoça insistiu que ele desligasse o laptop para o pouso. Ao sair do aeroporto, o calor úmido da noite baiana o envolveu como um abraço não solicitado. O hotel era um dos mais luxuosos da orla, com vista para o mar. Danilo fez o check-in automaticamente, recusou a ajuda do mensageiro e seguiu para o quarto, arrastando sua pequena mala de rodinhas. Assim que entrou, jogou o paletó sobre a cama e abriu a porta da varanda. O som das ondas chegou até ele, junto com a brisa marinha. Por um momento, sentiu um alívio, como se o mar pudesse lavar sua exaustão. Seu celular tocou, quebrando o feitiço. Alô? Danilo, é o Fernando. Como foi o voo? Normal. Cheguei agora no hotel. Ótimo. Olha, surgiu um problema com o contrato da Nexus. Mandei os detalhes para seu e-mail. Precisamos de uma solução até amanhã. Danilo sentiu a tensão retornar aos seus ombros. Vou olhar agora. Ah, e não se esqueça que a reunião com o pessoal da prefeitura foi adiantada para as 8h. Quando a ligação terminou, Danilo voltou para dentro do quarto e abriu o laptop. A noite seria longa, como tantas outras. A vista para o mar e a brisa terapêutica teriam que esperar. A manhã seguinte foi uma sequência de reuniões em diferentes pontos da cidade. Danilo mal teve tempo de apreciar a beleza histórica de Salvador, transitando de um escritório climatizado para outro, sempre com o motorista apressando-o entre compromissos. Às 16h, exausto e com a cabeça latejando, ele pediu ao motorista que o deixasse em frente ao elevador Lacerda. Precisava de ar fresco e alguns minutos de solidão antes da última reunião do dia. Senhor, a reunião com os empreiteiros é às 17h, lembrou o motorista. Eu sei, preciso esticar as pernas um pouco. Volte para me buscar em meia hora. Danilo caminhou sem rumo pelo Pelourinho, tentando ignorar as ligações que não paravam de chegar ao seu celular. O centro histórico de Salvador era um labirinto de ruas de paralelepípedos, casarões coloridos e igrejas seculares. Em outra situação, ele teria apreciado a arquitetura colonial e a rica história do lugar. Hoje, porém, só conseguia pensar no próximo compromisso, na próxima ligação, no próximo problema a resolver. Foi quando, virando uma esquina, deparou-se com a igreja da Ordem Terceira do Carmo. Algo no prédio antigo, com sua fachada barroca, dourada pelo sol da tarde, chamou sua atenção. Talvez fosse apenas a promessa de alguns minutos de silêncio em seu interior.
Sem pensar muito, subiu os degraus de pedra e empurrou a pesada porta de madeira. O interior da igreja estava fresco e quieto, um alívio bem-vindo do calor e do barulho da rua. O cheiro de cera de velas e incenso pairava no ar. A nave principal estava vazia, exceto por algumas figuras solitárias ajoelhadas nos bancos. Danilo nunca fora religioso. Sua última visita a uma igreja havia sido no funeral de seu avô, 5 anos atrás. Mesmo assim, havia algo reconfortante naquele espaço sagrado, como se o tempo corresse mais devagar ali dentro. Caminhou lentamente pela nave lateral, observando as imagens de santos nas paredes e os vitrais coloridos que filtravam a luz do sol. No fundo da igreja, uma pequena exposição de arte sacra estava sendo organizada. Uma mulher de costas para ele arrumava cuidadosamente algumas peças em uma vitrine. Ela usava o hábito tradicional das freiras carmelitas, preto com véu branco. Seus movimentos eram delicados e precisos, enquanto posicionava um cálice dourado. Havia uma graça natural em seus gestos que capturou a atenção de Danilo. "Posso ajudá-lo?" Ela havia se virado e agora o encarava. Danilo sentiu-se momentaneamente sem palavras. O rosto emoldurado pelo véu era de uma beleza serena e incomum. Olhos azuis cristalinos, pele clara, traços delicados que pareciam esculpidos. Não era o tipo de rosto que ele esperaria encontrar sob um hábito religioso. "Eu só estou dando uma olhada", respondeu finalmente, sentindo-se estranhamente desajeitado. "A igreja é muito bonita." "É sim", ela sorriu, e algo naquele sorriso pareceu iluminar todo o seu rosto. "É uma das mais antigas de Salvador. Está precisando conhecer melhor nossa cidade?" Havia um leve sotaque baiano em sua voz, suave e musical. "Na verdade, estou aqui a trabalho. Mal tive tempo de ver qualquer coisa além de salas de reunião. Uma pena. Salvador tem muito a oferecer além de negócios." Ela inclinou levemente a cabeça, estudando-o com curiosidade. "Você parece cansado. Talvez precisasse mais deste momento de paz do que de mais uma reunião." Danilo sentiu-se exposto, como se ela pudesse ler através dele. Era desconcertante. "Estou organizando uma pequena exposição sobre a história da Ordem Carmelita." Ela continuou, gesticulando para as vitrines. "Se quiser dar uma olhada, fique à vontade. Às vezes, parar para apreciar a história e a beleza é o melhor remédio para a alma cansada." "Obrigado, Danilo foi interrompido pelo toque insistente de seu celular. Olhou para a tela. Era Fernando novamente. "Desculpe, preciso atender." Afastou-se alguns passos e atendeu a ligação em voz baixa. Mais um problema na matriz. Mais uma decisão que só ele poderia tomar. Quando desligou, a freira havia voltado a se concentrar na arrumação da exposição. Danilo verificou o relógio. Faltavam apenas 10 minutos para sua próxima reunião. Teria que sair agora para não se atrasar. "Preciso ir", disse, aproximando-se. Novamente. "Obrigado pela hospitalidade." Ela se virou e sorriu mais uma vez. "Volte quando puder ficar mais tempo. A igreja está sempre aberta e a exposição será inaugurada amanhã às 10 horas. "Talvez eu volte", respondeu Danilo, surpreso com a própria sinceridade na resposta. Quando saiu da igreja e o sol da tarde atingiu seu rosto, Danilo percebeu que, pela primeira vez em semanas, sua dor de cabeça havia diminuído. E mais estranho, ainda, uma parte dele realmente queria voltar àquela igreja. Não pela exposição, ele sabia, mas para ver novamente aqueles olhos azuis que, por um breve momento, o haviam feito esquecer de todas as suas preocupações. Enquanto caminhava de volta ao ponto de encontro com o motorista, um pensamento inesperado o atingiu. Ele não havia perguntado o nome dela. Irmã Eva fechou cuidadosamente a vitrine de vidro que abrigava os relicários antigos e se afastou para avaliar a disposição. A exposição estava quase pronta para a inauguração do dia seguinte.
Faltavam apenas alguns ajustes nos cartões explicativos e na iluminação. Seu olhar vagou involuntariamente para a porta da igreja, por onde o estranho de terno havia saído. Minutos antes, havia algo nele que despertou sua atenção. Não era apenas o contraste da figura executiva e tensa em meio à serenidade da igreja secular. Era algo mais, uma espécie de solidão que emanava dele, como se estivesse carregando um peso invisível nos ombros. Irmã Eva, a Madre Superiora está procurando por você. A voz de Irmã Cecília a trouxe de volta à realidade. A jovem noviça, de apenas 19 anos, observava-a com curiosidade. Obrigada, Cecília. Já estou terminando aqui. Enquanto organizava as últimas peças, Eva não conseguia deixar de pensar no homem. Seus olhos verdes pareciam tão cansados, quase implorando por um descanso, que ele mesmo se negava. Lembrou-se do momento em que seus olhares se cruzaram. Houve algo ali, uma conexão momentânea que a surpreendeu. Bobagem, murmurou para si mesma, ajustando o véu. Apenas mais um executivo, estressado procurando paz em lugar sagrado, mas sabia que estava mentindo para si mesma. Havia reconhecido nele o mesmo tipo de inquietação que ela própria sentira anos atrás, antes de encontrar seu caminho na vida religiosa. Eva, então conhecida como Luísa Mendonça, havia sido coroada Miss Bahia aos 22 anos. Com 1,76 m de altura, olhos azuis herdados da avó portuguesa e um sorriso que encantava as câmeras, ela parecia destinada a uma carreira de sucesso no mundo da moda e da beleza. As propostas não demoraram a chegar. Contratos publicitários, convites para programas de TV, até mesmo uma proposta para uma pequena participação em uma novela. Por um breve período, Luísa viveu o sonho que muitas jovens almejavam. Viajou pelo país, hospedou-se em hotéis luxuosos, conheceu celebridades. Sua imagem estampava outdoors e revistas. O futuro parecia brilhante e repleto de possibilidades. Então, durante uma visita a um projeto social mantido por freiras carmelitas em um bairro pobre de Salvador, algo mudou. O que deveria ser apenas uma ação promocional, a Miss Estadual distribuindo brinquedos para crianças carentes, com fotógrafos registrando cada sorriso, transformou-se em um ponto de virada em sua vida. Luísa ficou impressionada com a dedicação das freiras, especialmente com irmã Antônia, uma senhora de 70 anos que irradiava mais felicidade e propósito do que qualquer pessoa famosa que Luísa havia conhecido. Nos dias seguintes, ela voltou ao projeto sem câmeras ou maquiagem para ajudar. Uma semana se tornou um mês. Logo, estava passando mais tempo na comunidade do que em compromissos profissionais. Para espanto de sua família, empresários e Luísa anunciou que estava abandonando a carreira para dedicar-se ao trabalho social. 6 meses depois, entrou para o noviciado carmelita. A notícia causou furor na mídia local. De coroa a terço, Miss Bahia vira freira, foi uma das manchetes mais suaves. 3 anos depois, Luísa Mendonça era agora Irmã Eva, coordenadora de projetos sociais da Ordem e responsável pela preservação do patrimônio histórico da igreja. Eva, querida, está tudo bem? A voz da Madre Superiora a trouxe de volta ao presente. Madre Angélica, uma senhora de 65 anos com olhos bondosos e um senso de humor inesperado, era a líder da pequena comunidade de 12 freiras. Sim, madre, apenas terminando os preparativos para amanhã. Está ficando belíssima a exposição, mas não se esqueça de que precisamos confirmar os detalhes do projeto de restauração com o arquiteto. O projeto de restauração era uma das principais responsabilidades de Eva. A Igreja do Carmo necessitava de reparos urgentes em sua estrutura centenária, e a Ordem havia conseguido parte do financiamento através de uma lei de incentivo à cultura.
Ainda faltava uma quantia considerável, que esperavam levantar com doações de empresários e da comunidade. Farei isso primeiro coisa pela manhã, madre. Ótimo. E vi que tivemos um visitante hoje. Um rapaz de terno, parecendo um pouco perdido. Eva sentiu um leve rubor subir as faces, o que não passou despercebido pela madre. Sim, um turista, acredito. Ou talvez um empresário. Murmurou a madre, com um pequeno sorriso. Bem, hora do jantar. Venha antes que irmã Margarida sirva aquela sopa de legumes que só ela consegue apreciar. O jantar no convento era sempre um momento de comunhão e simplicidade. As freiras se reuniam ao redor de uma mesa de madeira antiga, compartilhando as experiências do dia enquanto faziam a refeição preparada em sistema de rodízio. Eva comeu distraidamente, sua mente ainda presa na imagem do homem na igreja. Que não conseguia parar de pensar nele. Não era a primeira vez que um visitante chamava sua atenção, mas havia algo diferente neste caso. Talvez fosse o contraste entre a aparente dureza de sua figura profissional e a vulnerabilidade que seus olhos revelavam. Irmã Eva, pode nos contar como está a preparação para a exposição? Perguntou irmã Cecília, trazendo-a novamente à realidade. Sim. Está quase tudo pronto. Amanhã precisaremos apenas ajustar a iluminação antes da abertura. A conversa fluiu para outros assuntos. O telhado que precisava de reparos, as aulas de catecismo para as crianças do bairro, a visita programada de um bispo na próxima semana. Eva participou apenas parcialmente, assentindo e respondendo quando necessário, mas sua mente continuava divagando. Após o jantar e as orações da noite, Eva retirou-se para seu quarto. Um espaço pequeno e simples, com uma cama de solteiro, uma escrivaninha, um crucifixo na parede e uma pequena estante com livros. A janela dava para o jardim interno do convento, onde jasmins perfumavam a noite baiana. Sentou-se na beira da cama e, pela primeira vez no dia, permitiu-se realmente refletir sobre o encontro na igreja. O que havia naquele homem que a perturbava, e tanto, não era apenas sua aparência. Embora ele fosse inegavelmente atraente, com seu porte alto, maxilar definido e olhos penetrantes. Era algo mais profundo, uma espécie de reconhecimento silencioso entre duas pessoas, que apesar de viverem em mundos completamente diferentes, compartilhavam algum tipo de inquietação. Eva pegou seu diário de reflexões da gaveta. Não era um diário convencional, mas um caderno onde anotava pensamentos, orações e questionamentos sobre sua fé e vocação. Folheou as páginas preenchidas com sua letra delicada até encontrar uma em branco. Hoje fui lembrada de que nossa missão não é apenas servir aqueles que já encontraram o caminho até nossa igreja, mas também aqueles que entram por acaso, procurando algo que talvez nem eles mesmos saibam o que é. Um homem entrou na igreja hoje, carregando o peso do mundo nos ombros. Havia algo em seus olhos, um vazio, uma sede não saciada. Senti uma vontade inexplicável de ajudá-lo, de mostrar-lhe que há mais na vida do que o que quer que o estivesse consumindo. É estranho como um breve encontro pode nos tocar tão profundamente. Talvez seja apenas meu instinto de querer ajudar. Ou talvez Deus o tenha enviado como um lembrete de que todos nós, em algum momento, precisamos de um lugar seguro para descansar nossa alma. Eva fechou o diário e olhou pela janela. A lua crescente iluminava o jardim, criando sombras delicadas entre as flores. Tentou rezar como fazia todas as noites, mas suas orações continuavam sendo interrompidas pela imagem do estranho. Seu rosto, sua voz, o modo como seus olhos brilharam momentaneamente quando ela sorriu para ele. Isso é tolice, murmurou para si mesma, afastando-se da janela. Provavelmente nunca mais o verei, mas ao deitar-se para dormir, Eva não conseguiu evitar o pensamento de que talvez, apenas talvez, ele voltasse para a inauguração da exposição
como havia insinuado. E, mais perturbador ainda, não conseguiu negar a pequena onda de expectativa que esse pensamento provocou em seu coração. Na manhã seguinte, Eva acordou com o primeiro raio de sol. Após as orações matinais e um café simples, dirigiu-se à igreja para os preparativos finais da exposição. A inauguração estava marcada para as 10 horas e esperavam receber autoridades locais, acadêmicos, turistas e membros da comunidade. Enquanto ajustava a iluminação das vitrines, trabalhando ao lado de irmã Cecília e do senhor Antônio, o zelador da igreja, Eva não conseguia evitar olhar para a porta cada vez que alguém entrava. Uma parte dela, que tentava ignorar, estava à espera de um certo visitante de terno e olhos verdes. "Está esperando alguém, irmã?" perguntou Cecília, notando sua distração. "Não, claro que não", respondeu Eva rapidamente, apenas verificando se está tudo em ordem para a cerimônia. Às 9h30, o pequeno espaço da exposição estava pronto. Eva havia organizado a mostra em ordem cronológica, contando a história da Ordem Carmelita em Salvador desde sua fundação no século XVII até os dias atuais. Peças raras como cálices, relicários, livros antigos e paramentos sacerdotais estavam elegantemente dispostos, cada um com seu cartão explicativo. Enquanto as pessoas começavam a chegar, Eva assumiu sua posição de anfitriã, cumprimentando os visitantes e explicando os detalhes históricos da exposição. Mas a cada vez que a porta da igreja se abria, não conseguia evitar um sobressalto de expectativa. Quando o relógio da torre bateu 10 horas e a pequena cerimônia de inauguração começou, ela finalmente aceitou que ele não viria. Afinal, por que viria? Era apenas mais um executivo em viagem de negócios, provavelmente já voltando para São Paulo ou para qualquer outro lugar de onde tivesse vindo. Madre Angélica fez um breve discurso sobre a importância da preservação do patrimônio histórico e cultural, agradecendo a todos os presentes. Eva sorriu e aplaudiu no momento apropriado, mas uma parte dela sentia uma estranha decepção. Foi quando, pelo canto do olho, viu a porta principal da igreja se abrir mais uma vez. E lá estava ele, parado na entrada, parecendo ligeiramente deslocado em seu terno impecável, os olhos percorrendo o ambiente até encontrarem os dela. O coração de Eva acelerou de uma maneira que não experimentava há anos, desde muito antes de entrar para o convento. Um rubor involuntário tingiu suas bochechas quando seus olhares se encontraram através do salão. Ele havia voltado. E pela primeira vez em muito tempo, irmã Eva sentiu-se profundamente confusa sobre o que isso significava e sobre o que sentir a respeito. Danilo não havia planejado voltar. Na verdade, enquanto se arrumava para sua primeira reunião da manhã, estava convencido de que seguiria sua agenda original. Encontro com empreiteiros às 9 horas, almoço com investidores ao meio-dia, videoconferência com São Paulo às 14 horas e voo de volta às 19 horas. Não havia espaço para desvios, então por que, ao verificar seu relógio às 9h45, ele se viu pedindo ao motorista que o levasse à Igreja do Carmo, em vez de ao restaurante onde teria 1 hora livre antes do almoço de negócios? "É apenas curiosidade histórica", disse a si mesmo enquanto subia os degraus da igreja. Salvador é uma cidade com patrimônio cultural importante. Seria um desperdício não aproveitar ao menos um pouco, mas sabia que estava mentindo. A verdade era que não conseguira tirar aqueles olhos azuis da cabeça durante toda a noite. Dormira mal, acordando várias vezes com a imagem daquele rosto sereno emoldurado pelo véu branco. Era absurdo, é claro. Ele, Danilo Gentile, o homem que negociava contratos de milhões sem piscar, perturbado pelo breve encontro com uma freira. Ao entrar na igreja, notou imediatamente que havia uma pequena cerimônia acontecendo. Cerca de 30 pessoas estavam reunidas próximas à área da exposição, ouvindo atentamente uma senhora mais velha que falava ao microfone.
E lá, um pouco atrás dela, estava a freira de olhos azuis. Ela o viu quase imediatamente. Seus olhares se cruzaram através do salão, e Danilo sentiu algo estranho no peito, uma mistura de expectativa e nervosismo que não experimentava desde a adolescência. Ficou parado na entrada, sem saber se deveria aproximar-se ou esperar que a cerimônia terminasse. A senhora concluiu seu discurso, recebendo aplausos educados. A pequena multidão começou a se dispersar, alguns se dirigindo às vitrines da exposição, outros saindo da igreja. Danilo permaneceu onde estava, observando a freira conversar brevemente com alguns convidados. Finalmente, ela se aproximou dele, com um pequeno sorriso nos lábios. "Você voltou", disse ela, e havia uma nota de surpresa em sua voz. "Eu disse que talvez voltasse", respondeu Danilo, tentando soar casual. "A exposição parece interessante." "Obrigada. Posso lhe mostrar se quiser." "Adoraria." Enquanto caminhavam até a primeira vitrine, Danilo percebeu que ainda não sabia seu nome. "A propósito, sou Danilo. Danilo Gentili." "Irmã Eva", ela respondeu. E por alguma razão, o nome pareceu perfeitamente adequado para ela. "Bem-vindo à nossa pequena exposição sobre a história carmelita em Salvador, Sr. Gentile. Por favor, só Danilo." Ela assentiu e começou a explicar sobre os itens expostos. Sua voz era melodiosa, com aquele leve sotaque baiano que ele já havia notado no dia anterior. Falava com paixão sobre a história da ordem, os desafios enfrentados pelos primeiros frades e freiras que chegaram ao Brasil no período colonial e a importância da preservação daquele patrimônio. Danilo não era particularmente interessado em história religiosa, mas se viu genuinamente fascinado, não apenas pelo conteúdo, mas pelo entusiasmo dela ao compartilhá-lo. Havia uma vivacidade em Eva que contrastava com a sobriedade de seu hábito, como se a roupa religiosa não conseguisse conter completamente sua energia natural. "Você sabe muito sobre isso", comentou ele quando pararam diante de uma vitrine. "Com livros antigos. É parte do meu trabalho aqui. Sou responsável pelos projetos de preservação e educação. Parece bastante diferente do meu mundo de planilhas e relatórios." Eva sorriu. "Cada um encontra seu caminho. O que você faz, se não se importa que eu pergunte?" "Sou CEO de uma empresa de tecnologia. Estamos expandindo para Salvador. Por isso, estou na cidade." "Ah, então é tecnologia." Ela olhou para ele com curiosidade. "Deve ser um trabalho exigente." "É", admitiu Danilo. "Nem sempre me deixa muito tempo para coisas como esta." Ele gesticulou para a exposição. "As coisas mais importantes da vida raramente aparecem nas nossas agendas, não é?" Eva comentou com uma sabedoria que parecia além de seus anos. "Elas simplesmente acontecem." Seus olhares se encontraram novamente, e Danilo sentiu aquela mesma conexão inexplicável do dia anterior. Era como se, de alguma forma, ela conseguisse enxergar através de sua fachada profissional, diretamente para o homem exausto e solitário por trás do terno caro. O momento foi interrompido pelo celular de Danilo. Ele o tirou do bolso, viu que era Fernando, e pela primeira vez em anos ignorou a ligação. "Não vai atender?" perguntou Eva, surpresa. "Pode esperar", respondeu ele, surpreendendo a si mesmo. "Estou mais interessado na história que você estava contando." Ela sorriu, um sorriso que iluminou seus olhos de uma maneira que fez o coração de Danilo acelerar. Continuaram o tour pela exposição, com Eva explicando cada peça com conhecimento e entusiasmo. Danilo fazia perguntas ocasionais, mais para manter a conversa fluindo do que por real interesse nos objetos. O que o fascinava era ela, a maneira como seus olhos brilhavam ao falar sobre algo que a apaixonava, a graciosidade de seus gestos, a paz que parecia emanar dela.
Quando chegaram à última vitrine, Danilo olhou para o relógio e percebeu, alarmado, que já passava das 11 horas. Seu almoço com os investidores era em menos de 1 hora. Preciso ir, disse ele com genuíno pesar. Tenho um compromisso ao meio-dia. Claro, respondeu Eva, e ele pensou ter notado um lampejo de decepção em seus olhos. Obrigada por vir, espero que tenha gostado da exposição. Gostei muito. Na verdade, Danilo hesitou, sentindo-se subitamente nervoso. Na verdade, você mencionou ontem que a igreja coordena projetos sociais. Sim, temos vários. Trabalho principalmente com o programa educacional para jovens do bairro. Gostaria de saber mais sobre isso. Minha empresa tem um fundo de responsabilidade social e estamos sempre procurando projetos sérios para apoiar. A justificativa soava plausível, embora Danilo soubesse que não era a verdadeira razão de seu interesse. Oh! Eva pareceu surpresa, e por um momento ele temeu ter sido muito transparente. Isso seria maravilhoso. Estamos sempre precisando de apoio. Na verdade, a igreja está passando por um projeto de restauração e ainda faltam recursos. Talvez pudéssemos conversar mais sobre isso. Estou voltando para São Paulo hoje à noite, mas devo retornar na próxima semana para finalizar alguns acordos. Claro, respondeu ela, e havia algo em sua voz que soava diferente. Mais formal, talvez. Pode entrar em contato com a administração da igreja para agendar uma reunião. Danilo sentiu uma pontada de desapontamento. Esperava algo mais pessoal. Continuou Eva após uma breve hesitação, posso lhe dar meu e-mail. É o que uso para coordenar os projetos sociais. Ele tentou não demonstrar seu alívio enquanto pegava o celular para anotar o endereço que ela ditou. Entrarei em contato na próxima semana, então. Ficarei aguardando, respondeu ela. E havia um leve rubor em suas bochechas que não passou despercebido por Danilo. Ao sair da igreja, sentiu-se estranhamente leve, como se tivesse deixado para trás um peso que nem sabia que carregava. A sensação durou até que entrou no carro e viu as dezenas de notificações em seu celular. E-mails, mensagens, chamadas perdidas. A realidade o puxou de volta como uma âncora. O almoço com os investidores foi um sucesso, embora Danilo estivesse apenas parcialmente presente. Enquanto discutiam termos contratuais e estratégias de mercado, sua mente continuava voltando à igreja, aos olhos azuis, a voz suave com sotaque. Baiano, você parece diferente hoje, Grantile, comentou Ricardo Menezes, um dos investidores locais, enquanto tomavam café após a refeição. Mais relaxado, talvez seja o ar de Salvador, respondeu Danilo com um sorriso. A tarde seguiu com a videoconferência programada, que se estendeu além do previsto. Quando finalmente terminou, já passava das 16 horas, e Danilo percebeu que precisaria se apressar, para não perder o voo. No táxi a caminho do aeroporto, ele abriu seu e-mail e começou a digitar uma mensagem para Eva. Parou, apagou, recomeçou 3 vezes. O que deveria dizer? Como explicar seu interesse nos projetos sociais sem parecer que estava usando isso como desculpa para vê-la novamente? Finalmente, optou por algo simples e profissional. Prezada irmã Eva, agradeço pela visita guiada à exposição hoje. Foi realmente esclarecedora. Conforme conversamos, tenho interesse em conhecer mais sobre os projetos sociais da igreja, especialmente o programa educacional que você mencionou. Estarei novamente em Salvador na próxima quarta-feira e gostaria de agendar uma reunião, se possível. Atenciosamente, Danilo Grantile, CEO, DG Tech. Releu a mensagem várias vezes antes de enviar. Era formal demais, fria, mas o que mais poderia escrever para uma freira que acabara de conhecer? Com um suspiro, apertou enviar e guardou o celular. Enquanto o táxi avançava pelo trânsito, Danilo se pegou pensando no que Eva estaria fazendo naquele momento.
Estaria ainda na igreja, rezando, trabalhando com as crianças do projeto social. Era absurdo esse fascínio repentino, ele mal a conhecia. E ela era uma freira, pelo amor de Deus. Que tipo de homem se sente atraído por uma mulher que fez votos de castidade? Não é atração, disse a si mesmo, é apenas admiração por alguém que encontrou paz e propósito. Duas coisas que ele tinha que admitir faltavam completamente em sua própria vida. No avião, Danilo tentou trabalhar, mas sua concentração estava fragmentada. Entre revisões de contratos e análises de planilhas, seu pensamento continuava voltando para Salvador, para a Igreja do Carmo, para Eva. Quando pousou em São Paulo, já passava das 22 horas. Uma chuva fina caía sobre a cidade, tornando o trânsito ainda mais lento. Em seu apartamento no Itaim Bibi, um luxuoso duplex com vista para o Parque do Povo, que raramente tinha tempo de apreciar, Danilo jogou a mala sobre a cama e foi direto para a cozinha, onde abriu uma garrafa de vinho. Sentado sozinho na ampla sala de estar, com a cidade iluminada além das janelas panorâmicas, ele verificou seu celular pela 100ª vez. Nenhuma resposta de Eva ainda. É claro que não haveria. Ela provavelmente não checava e-mails à noite. Provavelmente estaria em suas orações noturnas ou já dormindo no silêncio do convento. Enquanto girava a taça de vinho entre os dedos, Danilo se perguntou o que havia acontecido com ele. Como uma mulher que conhecera há menos de 24 horas, com quem trocara apenas algumas centenas de palavras, podia ocupar tanto espaço em seus pensamentos. É só curiosidade, murmurou para si mesmo. Fascínio pelo diferente, nada mais. Mas quando finalmente foi se deitar, às 2 da manhã, após horas respondendo e-mails atrasados, a última coisa que verificou em seu celular foi a caixa de entrada, esperando ver uma resposta de Eva, que, é claro, ainda não havia chegado. A sala de computadores do convento era pequena e simples, com apenas 2 desktops antigos disponíveis para uso compartilhado da comunidade. Eva raramente precisava utilizá-los, exceto para assuntos relacionados aos projetos sociais que coordenava. Naquela manhã, sentou-se diante da tela com a desculpa de verificar doações e responder a correspondências pendentes. A verdade, que mal admitia para si mesma, era que queria ver se havia alguma mensagem de Danilo Grantil. Havia. O e-mail chegara na noite anterior, e seu tom formal a deixou com sentimentos conflitantes. Por um lado, sentia um alívio irracional por ele ter escrito. Por outro, a linguagem profissional e distante lembrava-a de que não havia nada pessoal naquele contato. Era apenas um empresário interessado em projetos sociais para sua empresa. Apoiar. E o que mais seria? Murmurou para si mesma, enquanto digitava uma resposta igualmente formal, sugerindo uma reunião na quarta-feira pela manhã. O que você está esperando, Eva? Mas sabia a resposta. Havia algo naquele homem, em seus olhos cansados, em sua presença inquieta, na maneira como a olhara, que despertara algo dentro dela que acreditava ter deixado para trás há muito tempo. Uma conexão, uma curiosidade, um desejo de conhecer alguém mais profundamente. Bobagem, disse a si mesma, enviando o e-mail e fechando o navegador rapidamente. Concentre-se no que importa. Ao sair da sala de computadores, encontrou Madre Angélica no corredor. Ah, Eva, estava justamente procurando por você. Como foi? A inauguração da exposição ontem? Correu tudo bem, Madre. Tivemos uma boa presença e recebemos elogios do secretário de Cultura. Excelente. E aquele rapaz de terno voltou? Eva sentiu o rosto esquentar. Sim, ele se mostrou interessado nos nossos projetos sociais. Sua empresa pode se tornar uma apoiadora. A Madre a estudou por um momento, seus olhos gentis parecendo enxergar mais do que Eva gostaria. Isso seria uma bênção para a nossa comunidade, disse finalmente, especialmente com os custos da restauração. Quando ele voltará?
Quarta-feira, respondeu Eva, tentando manter a voz neutra. Bem, tenho certeza de que você o receberá adequadamente e mostrará tudo o que temos realizado aqui. Havia algo no tom da madre que fez Eva se perguntar quanto ela realmente percebia. Agora vamos até a cozinha. Irmã Cecília está tentando fazer aquele bolo de laranja que você adora e receio que precisemos intervir antes que ela queime o convento inteiro. Os próximos dias se passaram com a normalidade da rotina conventual. Orações, trabalho comunitário, aulas para as crianças do bairro, preparativos para a festa de São João que se aproximava. Eva se manteve ocupada, tentando não pensar na próxima visita de Danilo, tentando não verificar seu e-mail com frequência excessiva. Ele respondera no mesmo dia, confirmando a reunião para quarta-feira às 10 horas. O tom continuava formal, mas havia uma pequena nota pessoal no final. Ansioso para conhecer mais sobre seu trabalho com os jovens. Era pouco, mas suficiente para fazer seu coração bater um pouco mais rápido. Na terça-feira à noite, depois das orações, Eva ficou mais tempo do que o habitual na capela. Ajoelhada diante do altar, tentava organizar seus pensamentos e emoções confusas. O que está acontecendo comigo, Senhor? Sussurrou na capela vazia. Por que estou tão inquieta? Não era a primeira vez, desde que entrara para o convento, que sentia dúvidas ou questionamentos. A vida religiosa não era fácil e havia momentos de solidão, de aridez espiritual. Mas isso era diferente. Não era uma dúvida sobre sua vocação ou fé. Era algo mais mundano, mais humano e, por isso mesmo, mais perturbador. Estava ansiosa para ver Danilo novamente. Ansiosa de uma maneira que não experimentava desde antes de entrar para o convento. Isso a assustava. A quarta-feira amanheceu com um céu absurdamente azul, como se Salvador quisesse exibir toda a sua beleza tropical. Eva acordou antes do sino matinal, algo raro. Passou mais tempo do que o habitual arrumando-se, ajustando o véu com um cuidado meticuloso, e depois se recriminou pela vaidade. É apenas uma reunião de trabalho, lembrou a si mesma enquanto caminhava até a igreja, para o bem da comunidade. Chegou cedo e ocupou-se preparando a pequena sala de reuniões anexa ao claustro, onde normalmente recebia visitantes oficiais. Arrumou algumas pastas com informações sobre os projetos sociais, preparou café, verificou se tudo estava em ordem. Às 9h55, ouviu passos no corredor. Seu coração acelerou contra sua vontade. Respirou fundo, tentando acalmar-se, mas não era Danilo quem entrou. Era a irmã Cecília, irmã Eva. O Sr. Grantill chegou. Está esperando na entrada da igreja. Obrigada, Cecília. Pode conduzi-lo até... Aqui, por favor? Quando a noviça saiu, Eva sentiu uma onda de nervosismo que não combinava com sua habitual compostura. Controle-se, murmurou. Você é uma freira, pelo amor de Deus. Momentos depois, Danilo entrou na sala seguindo Cecília. Estava ainda mais elegante do que Eva lembrava, com um terno azul marinho que realçava seus olhos verdes. Parecia descansado, como se os dias em São Paulo tivessem lhe feito bem. Bom dia, irmã Eva, cumprimentou ele, e sua voz fez algo estranho no estômago dela. Bom dia, Sr. Grantill, por favor, sente-se. Quando Cecília saiu, fechando a porta atrás de si, um silêncio momentâneo caiu sobre a sala. Havia uma tensão no ar, como se ambos tivessem ensaiado o que dizer, mas esquecido suas falas. Obrigado por me receber, disse Danilo finalmente. Espero não estar atrapalhando sua rotina. De modo algum. Parte do meu trabalho é justamente buscar parcerias para nossos projetos. Eva começou a explicar sobre as iniciativas sociais da Ordem, o programa educacional para jovens, as oficinas profissionalizantes, o atendimento a idosos da comunidade, o projeto de restauração da igreja. Falava com paixão, mas parte dela estava dolorosamente consciente da maneira como ele a observava,
como se estivesse mais interessado nela do que no que dizia. É um trabalho impressionante, comentou ele quando ela terminou, especialmente considerando os recursos limitados. Fazemos o que podemos com o que temos. A fé move montanhas, não é o que dizem? E quanto a você? Perguntou Danilo, surpreendendo-a com a mudança de assunto. Como veio parar aqui? Se não se importa que eu pergunte, é claro. Eva hesitou. Normalmente não falava sobre seu passado. A maioria das pessoas que a conhecia, como irmã Eva, não fazia ideia de que ela havia sido Luísa Mendonça, Miss Bahia. É uma longa história, respondeu evasivamente. Tenho tempo, disse ele com um sorriso que fez algo em seu peito vibrar. Na verdade, fiz questão de deixar toda a manhã livre. Havia algo em seus olhos, uma sinceridade, uma vulnerabilidade que a fez baixar a guarda. Nem sempre fui freira, começou ela lentamente. Antes de entrar para o convento, eu tinha uma vida bem diferente. Que tipo de vida? Eu trabalhava com moda, disse Eva, optando pela versão simplificada. Fazia campanhas publicitárias, desfiles, esse tipo de coisa. Os olhos de Danilo se arregalaram ligeiramente. Você era modelo? Algo assim. Eva sentiu o rosto esquentar. Mas não era o que eu queria para minha vida. Havia um vazio que todo o sucesso não preenchia. Então, durante um trabalho voluntário com as freiras carmelitas, encontrei algo que fazia mais sentido para mim. Deve ter sido uma mudança e tanto. Foi. Minha família não entendeu no início. Meus amigos acharam que eu estava tendo algum tipo de colapso nervoso. Eva sorriu com a lembrança. Mas para mim, foi como finalmente encontrar meu caminho de volta para casa. E você nunca se arrependeu? Nunca sentiu falta da sua vida anterior? A pergunta a pegou desprevenida. Não porque nunca tivesse pensado nisso, mas porque a resposta que sempre dera a si mesma, um firme não, de repente não parecia tão certa quanto antes. Todos temos momentos de dúvida, respondeu finalmente. Faz parte da condição humana. Danilo assentiu, olhando-a de uma maneira que a fez sentir-se vista de verdade, como se ele pudesse enxergar além do hábito, além da identidade religiosa, até a mulher por trás de tudo isso. E você? Perguntou Eva, tentando desviar o foco da conversa. Como veio parar no mundo dos negócios? O caminho mais tradicional possível, respondeu ele com um sorriso autodepreciativo. Faculdade de Administração, MBA, empresa própria. Nada tão dramático quanto abandonar uma carreira de modelo para se tornar freira. E encontrou o que procurava? A pergunta pareceu pegá-lo de surpresa. Acho que ainda estou procurando, admitiu ele após uma pausa. O sucesso profissional é bom, mas às vezes me pergunto se é suficiente. Seus olhares se encontraram. E Eva sentiu aquela conexão novamente, aquele reconhecimento mútuo, como se, apesar de suas vidas radicalmente diferentes, compartilhassem alguma verdade fundamental. O momento foi interrompido pela entrada de Madre Angélica, que chegou, com uma bandeja de café. Espero não estar interrompendo, disse ela com um sorriso caloroso. Achei que poderiam querer um café fresquinho. De modo algum, madre, respondeu Eva, sentindo-se estranhamente culpada, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Estávamos apenas discutindo o projeto educacional. Excelente. Sr. Granthile, é um prazer conhecê-lo. Eva me contou sobre seu interesse em nossos projetos. Danilo levantou-se para cumprimentar a Madre Superiora. O prazer é meu. O trabalho que vocês realizam aqui é realmente admirável. Após alguns minutos de conversa educada, a madre se retirou, não sem antes lançar um olhar curioso para Eva. Quando ficaram sozinhos novamente, algo havia mudado. A atmosfera parecia mais formal, como se a interrupção os tivesse lembrado dos papéis que deveriam estar desempenhando.
a freira e o empresário discutindo uma possível parceria. Bem, disse Danilo, consultando seu relógio. Acho que já tomei muito do seu tempo. Gostaria de conhecer o projeto educacional, se possível, para ter uma ideia mais concreta do que poderíamos apoiar. Claro, respondeu Eva, levantando-se. As oficinas ficam no prédio anexo. Posso mostrar agora, se quiser. Enquanto caminhavam pelo claustro em direção ao prédio onde as aulas aconteciam, Eva sentiu uma estranha mistura de alívio e desapontamento. Alívio por estarem de volta ao território seguro de uma conversa profissional. Desapontamento por exatamente o mesmo motivo. O que estava acontecendo com ela? Porque se sentia assim na presença deste homem que mal conhecia e, mais importante, o que faria a respeito? Em semanas seguintes trouxeram uma rotina inesperada à vida de Eva. Danilo, com o pretexto de acompanhar o desenvolvimento do projeto que sua empresa agora patrocinava oficialmente, visitava Salvador quase semanalmente. A cada visita, passava pelo menos algumas horas no projeto educacional, conversando com as crianças, observando as aulas, reunindo-se com Eva para discutir melhorias e ampliações. Eram encontros supostamente profissionais, mas ambos sabiam que havia algo mais acontecendo, uma proximidade que crescia a cada conversa, um entendimento mútuo que se aprofundava, uma atração silenciosa que nenhum dos dois ousava nomear. Eva se pegava aguardando ansiosamente suas visitas, preparando-se mais cuidadosamente nos dias em que sabia que ele viria. Dizia a si mesma que era apenas para causar uma boa impressão profissional, mas seu coração sabia a verdade. Numa tarde particularmente quente de julho, estavam sentados no pequeno jardim do convento, revisando os planos para a reforma da sala de computadores que a DGTEC havia se comprometido a equipar completamente. As crianças brincavam a alguma distância, seus risos formando uma trilha sonora agradável para a conversa. Esses computadores vão mudar a vida dessas crianças, comentou Eva, olhando para os desenhos do projeto. Muitas nunca tiveram acesso à tecnologia antes. É o mínimo que podemos fazer, respondeu Danilo. Nas últimas semanas, ele parecia diferente, mais relaxado, menos dominado pela tensão que era tão evidente quando se conheceram. Sabe, observar este projeto, ver o trabalho que você faz aqui, tem me feito repensar muitas coisas. Que tipo de coisas? Minha vida, minhas prioridades. Passei tanto tempo perseguindo o sucesso profissional que esqueci de perguntar a mim mesmo se era isso que me fazia feliz. Eva sentiu o coração acelerar. Havia uma vulnerabilidade nas palavras dele, uma abertura que a tocava profundamente. E você encontrou a resposta? Danilo a olhou diretamente, seus olhos verdes intensos. Ainda estou procurando, mas acho que estou mais perto agora. Ficaram em silêncio por um momento, o peso das palavras não ditas pairando entre eles. E você? Perguntou ele finalmente. Nunca se pergunta se fez a escolha certa? A pergunta a atingiu como uma onda inesperada. Havia-se feito essa mesma pergunta com frequência crescente nas últimas semanas. Acredito que todas as escolhas têm seu propósito, respondeu cuidadosamente. Meu caminho me trouxe até aqui, até este trabalho que amo. Até estas crianças, acrescentou Danilo, observando os pequenos que brincavam. Sim, até elas. Até mim, disse ele, tão baixo que ela quase não ouviu. Eva sentiu o rosto esquentar. Não sabia como responder, então não respondeu. Mas quando seus olhares se encontraram novamente, algo mudou entre eles. Uma compreensão silenciosa, um reconhecimento do que ambos estavam sentindo. Naquela noite, sozinha em seu quarto simples no convento, Eva não conseguiu dormir. As palavras de Danilo ecoavam em sua mente, junto com as perguntas que ela vinha evitando há semanas. Estava feliz com sua vida?
A paz que encontrara no convento ainda era suficiente? E o que significavam esses novos sentimentos que cresciam dentro dela? Sentimentos que iam contra tudo o que havia prometido quando fez seus votos? Numa manhã de domingo, algumas semanas depois, Eva estava ajudando na missa quando viu Danilo entrar na igreja. Ele nunca viera aos domingos antes. Nunca viera para uma celebração religiosa. Sentou-se discretamente num banco do fundo, observando a cerimônia com uma expressão contemplativa. Após a missa, enquanto cumprimentava os fiéis na saída, seu coração acelerou quando ele se aproximou. Não esperava vê-lo hoje, disse ela, tentando manter a voz casual. Pensei em experimentar uma missa. Faz anos que não entro numa igreja para isso. Ele parecia diferente, mais sério do que o habitual. Podemos conversar depois, em particular? Claro, dê-me alguns minutos. Quando a maioria dos fiéis já havia partido, Eva o encontrou no pequeno jardim lateral da igreja, um espaço tranquilo com um antigo banco de pedra sob uma mangueira centenária. Está tudo bem? Perguntou, notando sua expressão tensa. Não exatamente. Danilo respirou fundo, como se reunisse coragem. Eva, eu preciso ser honesto com você, e comigo mesmo. O uso de seu nome, sem o título religioso, não passou despercebido. Era a primeira vez que ele a chamava simplesmente de Eva. O que está acontecendo, Danilo? Estou apaixonado por você. As palavras saíram abruptamente, quase com urgência. Sei que é loucura, sei que é impossível. Você é uma freira, pelo amor de Deus. Mas não posso mais fingir que o que sinto é apenas admiração ou amizade. Eva sentiu como se o mundo tivesse parado. Parte dela já sabia, é claro. Havia visto nos olhos dele, sentido na maneira como a olhava. Mas ouvir as palavras em voz alta tornava tudo real de uma maneira que não podia mais ignorar. Danilo, não precisa dizer nada, interrompeu ele. Sei que não pode corresponder. Sei que escolheu outro caminho de vida. Estou te contando isso porque preciso ser honesto e porque vou me afastar. Não posso continuar vindo aqui, te vendo e fingindo que é apenas sobre o projeto. A ideia de não vê-lo mais provocou uma dor aguda que Eva não estava preparada para sentir. Não quero que se afaste, disse ela, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. O que quer dizer? Eva sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Não sei o que quero dizer. Não sei o que estou sentindo. Tudo isso é novo para mim. Danilo, quando entrei para o convento, achei que havia deixado para trás esse tipo de conexão, esses sentimentos. Você sente algo por mim, então? A pergunta pairou entre eles, pesada com possibilidades e consequências. Sim, admitiu finalmente, sua voz quase um sussurro. Sinto algo que não deveria sentir. Algo que vai contra meus votos, contra o caminho que escolhi. Danilo deu um passo em sua direção quase involuntariamente, mas ela recuou. Preciso de tempo, disse Eva, enxugando uma lágrima. Preciso pensar, rezar, entender o que está acontecendo comigo. Entendo. A voz dele era gentil, compreensiva. Vou respeitar seu espaço, mas quero que saiba que o que sinto é real, Eva. Não é apenas atração ou fascínio. Você mudou algo em mim. Você me fez querer ser uma pessoa melhor, mais presente, mais consciente do que realmente importa na vida. Você também me mudou, admitiu ela, e isso me assusta. Ficaram em silêncio por um momento, o peso das palavras ditas e não ditas pairando entre eles. Preciso ir, disse Eva finalmente. As irmãs vão notar minha ausência, é claro. Danilo hesitou, então tirou um cartão do bolso. Este é meu número pessoal. Se, quando estiver pronta para conversar, não importa a decisão que tomar, estarei aqui. Eva pegou o cartão, seus dedos roçando brevemente os dele. O simples contato enviou uma corrente elétrica por seu corpo. Adeus, Danilo. Até logo, Eva.
não a Deus. As semanas seguintes foram as mais difíceis que Eva já enfrentara, mais desafiadoras até do que seu período inicial de adaptação à vida religiosa. Durante o dia, cumpria suas obrigações, ensinava as crianças, coordenava os projetos, participava das orações comunitárias. Mas sua mente estava em constante tumulto, debatendo-se entre o chamado de seu coração e os compromissos de sua fé. À noite, sozinha em seu quarto, permitia-se finalmente enfrentar as perguntas que a atormentavam. Sua vocação religiosa era realmente sua verdadeira vocação? Ou havia sido apenas um refúgio, uma fuga da superficialidade que encontrara no mundo da moda? E se Deus tivesse enviado Danilo para mostrar-lhe um novo caminho? O que devo fazer, Senhor? Sussurrava nas horas quietas da madrugada. Mas o silêncio não trazia respostas, apenas mais perguntas. Madre Angélica notou sua perturbação, é claro. Uma tarde, chamou-a para uma conversa em seu escritório. Algo está perturbando você, minha filha, disse gentilmente. Seus olhos não têm a paz que costumavam ter. Estou passando por um período de questionamento, madre, admitiu Eva. É sobre o Sr. Grant Tyle, não é? Eva sentiu o rosto esquentar. Como soube? Tenho olhos, querida, e mais de 60 anos de experiência com o coração humano. A madre sorriu com gentileza. Ele não tem vindo mais, e desde então você parece carregar o mundo nos ombros. Ele expressou sentimentos por mim, e eu... Eva não conseguiu terminar a frase. E você descobriu que também tem sentimentos por ele, completou a madre. Eva assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Estou tão confusa, madre. Acreditava que meu chamado era para esta vida. Dedicar-me a Deus, às crianças, à comunidade. Mas agora seu coração está dividido. Sim, e me sinto culpada, como se estivesse traindo minha vocação, traindo Deus. Madre Angélica pegou suas mãos entre as suas. Eva, querida, Deus não é um tirano. Ele nos deu livre-arbítrio e nos ama independentemente dos caminhos que escolhemos, desde que escolhamos com amor e sinceridade. A senhora está dizendo que devo... Não estou dizendo o que você deve fazer. Essa decisão só pode vir de dentro, do seu coração. Estou dizendo que qualquer que seja sua escolha, ela não será errada se for feita com amor verdadeiro. Algumas pessoas são chamadas a servir a Deus nesta vida religiosa. Outras, através do amor humano, da família, de diferentes formas de serviço ao próximo. Eva sentiu uma onda de gratidão pela compreensão da madre. Como vou saber qual é o caminho certo? Dando tempo ao seu coração para falar, para ser ouvido. A verdadeira vocação não é algo que escolhemos uma vez e nunca mais questionamos. É um chamado que precisa ser renovado e confirmado a cada dia. A madre apertou suavemente suas mãos. Talvez seja hora de um retiro espiritual. Alguns dias de solidão, oração e reflexão profunda. Eva assentiu, sentindo-se simultaneamente assustada e aliviada por finalmente confrontar o que estava sentindo. Obrigada, madre. Não há o que agradecer, querida. Apenas lembre-se, o amor verdadeiro, seja por Deus, seja por um homem, nunca nos diminui. Ele sempre nos expande, nos torna mais do que éramos antes. Naquela noite, em seu quarto, Eva tirou o cartão de Danilo de seu esconderijo sob o colchão. Olhou para o número, traçando os dígitos com o dedo. Ainda não estava pronta para ligar, mas pela primeira vez permitiu-se imaginar um futuro diferente, um futuro onde não usaria mais o hábito, onde poderia explorar os sentimentos que cresciam em seu coração. Era um pensamento assustador e, surpreendentemente, libertador. O mosteiro de Santa Teresa, aninhado entre as montanhas de Minas Gerais, era famoso por seu silêncio.
construído no século XVIII, com grossas paredes de pedra que mantinham o interior fresco, mesmo nos dias mais quentes. Era o lugar perfeito para quem buscava isolamento e reflexão. Foi para lá que Eva se retirou, com a bênção de Madre Angélica, para um retiro espiritual de 2 semanas. Nos primeiros dias, o silêncio foi quase insuportável. Acostumada ao burburinho das crianças no projeto educacional, às orações comunitárias e às tarefas diárias do convento em Salvador, Eva sentia-se desconfortável com o vazio. Mas aos poucos, à medida que se entregava ao ritmo lento das orações, das caminhadas solitárias pelos jardins, das leituras contemplativas, começou a encontrar paz em meio ao tumulto de seus pensamentos. Nas longas horas de silêncio, permitiu-se examinar honestamente cada aspecto de sua vida, os anos como modelo, quando o vazio interior contrastava com o sucesso exterior. O momento de epifania no projeto social das Carmelitas. Os 3 anos de dedicação à vida religiosa, com suas alegrias e desafios. E, finalmente, os meses recentes, desde que Danilo entrara em sua vida como um furacão, desestabilizando tudo o que acreditava saber sobre si mesma. No 10º dia de retiro, sentada sob uma antiga oliveira no jardim do mosteiro, Eva finalmente compreendeu o que seu coração vinha tentando lhe dizer. Não era sobre escolher entre Deus e Danilo, entre a vocação religiosa e o amor humano. Era sobre reconhecer que seu caminho havia mudado, que a missão que a trouxera ao convento, encontrar propósito, ajudar os necessitados, viver com autenticidade, poderia continuar, mas de uma forma diferente. Com essa clareza, veio uma paz profunda, uma certeza tranquila que contrastava com as semanas de agitação interior. Ao retornar a Salvador, após os 15 dias de retiro, Eva sabia exatamente o que precisava fazer. Danilo estava em seu escritório em São Paulo, tentando se concentrar em uma apresentação para investidores, quando seu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Estarei no Café do Forte amanhã às 15 horas. Se ainda quiser me ver, estarei esperando. Eva, seu coração disparou. 1 mês havia se passado desde aquela conversa no jardim da igreja, desde sua confissão impulsiva. 1 mês sem notícias dela. 1 mês tentando convencer-se de que precisava seguir em frente, que havia sido loucura se apaixonar por uma freira. 1 mês falhando miseravelmente nessa tentativa. Cancele meus compromissos de amanhã, disse a sua assistente. Todos eles. Preciso ir a Salvador. O Café do Forte, situado junto ao icônico Farol da Barra, era um ponto turístico popular em Salvador. Com mesas ao ar livre de frente para o mar, oferecia uma vista espetacular do Oceano Atlântico. Danilo chegou meia hora antes do combinado, nervoso demais para esperar no hotel. Escolheu uma mesa com vista para a entrada, de onde poderia vê-la chegar. Às 14h55, seu coração quase parou quando a avistou. Mas não era a figura de hábito preto e véu branco que esperava ver. A mulher que caminhava em sua direção usava um vestido simples de algodão azul e seus cabelos castanhos claros, antes escondidos pelo véu, caíam em ondas suaves pelos ombros. Apenas os olhos, aqueles intensos olhos azuis que o haviam cativado desde o primeiro momento, eram os mesmos. Danilo levantou-se, sentindo as pernas trêmulas. Eva sorriu ao vê-lo, e naquele sorriso havia uma liberdade, uma leveza que ele nunca vira antes. Olá, Danilo, disse ela, parando diante dele. Eva, foi tudo o que conseguiu dizer, seu olhar percorrendo seu rosto, seus cabelos, seu vestido. Você... Não sou mais irmã Eva, confirmou ela. Agora sou apenas Luísa, Luísa Mendonça. Fez uma pequena pausa, como se testasse o nome, que não usava há anos, embora acho que sempre serei um pouco Eva também. Você deixou o convento,
disse Danilo, ainda processando a transformação diante de seus olhos. Sim, oficialmente estou em período de exclaustração. Um tempo fora da comunidade para discernimento. Mas em meu coração já tomei minha decisão. Danilo indicou a cadeira à sua frente e ambos se sentaram. Por um momento, apenas se olharam, absorvendo a realidade do momento. Por quê? Perguntou ele finalmente. Foi por minha causa? Eva. Luísa sorriu suavemente. Você foi o catalisador, Danilo. O encontro que me fez questionar, olhar mais profundamente para meu coração. Mas a decisão foi minha, baseada no que descobri sobre mim mesma, sobre meu verdadeiro chamado na vida. E qual é esse chamado? Ainda estou descobrindo. Sei que quero continuar trabalhando com as crianças, com projetos sociais. Isso não mudou. Mas percebi que posso fazer isso sem os votos religiosos. E percebi também... Ela hesitou, um leve rubor tingindo suas bochechas. Percebi que há partes de mim, desejos e sonhos que nunca conseguiria realizar dentro do convento. Seus olhares se encontraram. E naquele momento, Danilo sentiu como se pudesse ver diretamente em sua alma. Havia vulnerabilidade ali, mas também coragem e determinação. E agora? Perguntou ele, sua voz quase um sussurro. O que acontece agora? Não sei exatamente, admitiu ela. Estou hospedada temporariamente com minha irmã. Preciso encontrar um lugar para morar, um trabalho. Reconstruir minha vida, de certa forma. E nós? Há um nós? Luísa estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dele com hesitação. Espero que sim. Se você ainda quiser. Sei que sou uma pessoa diferente agora. Não mais a freira que você conheceu. Tenho muito a aprender, a redescobrir sobre mim mesma, sobre o mundo. Danilo entrelaçou seus dedos aos dela, maravilhado com a sensação de finalmente poder tocá-la. Quero estar ao seu lado enquanto você descobre tudo isso. Se você me permitir. Não será fácil, alertou ela. Venho de uma vida completamente diferente da sua. E há tantas coisas que não experimentei, tantas situações que não sei como navegar. Aprenderemos juntos, prometeu ele. Eu também estou mudando, Luísa. Desde que te conheci, tenho repensado tudo. Meu trabalho, minhas prioridades, o que realmente importa para mim. Ela sorriu, e Danilo pensou que nunca havia visto algo tão bonito quanto aquele sorriso. Aberto, genuíno, livre de barreiras. Posso te contar um segredo? Perguntou ela, inclinando-se ligeiramente para a frente. Claro. Antes de entrar para o convento, fui Miss Bahia. Os olhos de Danilo se arregalaram em surpresa. Você... o quê? Foi há 6 anos. Tive uma breve carreira como modelo e rainha de beleza antes de encontrar meu caminho no trabalho social e, eventualmente, na vida religiosa. Danilo balançou a cabeça, rindo suavemente. Você é cheia de surpresas, Luísa Mendonça. Espero que boas surpresas, as melhores. Ele apertou levemente sua mão. E agora tenho uma confissão também. Abri um escritório da DG Tech aqui em Salvador, não apenas pelos negócios, mas porque sabia que isso me daria razões para voltar, para te ver. Foi a vez dela de rir. Então foi tudo um grande plano? O melhor investimento que já fiz, respondeu. Ele, com um sorriso que iluminava seus olhos verdes. 6 meses depois, o Centro Educacional Novo Caminho abria suas portas em um bairro carente de Salvador. Fundado por Luísa Mendonça, com o apoio financeiro da Fundação DG Tech, o centro oferecia aulas de informática, reforço escolar, oficinas profissionalizantes e atividades culturais para crianças e adolescentes. No dia da inauguração, enquanto as crianças exploravam animadamente os novos computadores e a biblioteca recém-montada, Luísa e Danilo observavam do pequeno escritório da diretoria. Você conseguiu,
disse ele, abraçando-a por trás, seu queixo repousando suavemente no ombro dela. Seu próprio projeto, sua visão. Nós conseguimos, corrigiu ela, virando-se para encará-lo. Não teria sido possível sem você. Você teria encontrado um caminho. Sempre encontra. Luísa sorriu, beijando-o suavemente. Nos meses desde que deixara o convento, havia redescoberto tantas coisas. A sensação do vento em seus cabelos soltos, o prazer de escolher suas próprias roupas, a liberdade de definir sua própria rotina. Mas a descoberta mais maravilhosa havia sido o amor, a conexão profunda que crescera entre ela e Danilo. Não fora sempre fácil. Houve momentos de dúvida, de ajuste, de aprendizado mútuo. Danilo tivera que aprender a equilibrar melhor trabalho e vida pessoal, a ser mais presente, menos consumido pelo estresse. Luísa tivera que navegar um mundo que mudara muito nos anos em que estivera no convento, reaprender códigos sociais, reconstruir sua identidade. Mas cada desafio, cada conversa difícil, cada momento de vulnerabilidade compartilhada apenas fortalecera o que sentiam um pelo outro. Às vezes, ainda me pergunto, disse Luísa pensativamente, olhando para as crianças através da janela, se fiz a escolha certa, se este era realmente o caminho que deveria seguir. E o que seu coração responde? Ela sorriu, apoiando a cabeça no peito dele. Que talvez não haja um único caminho certo, que talvez a vida seja uma série de jornadas, cada uma nos ensinando algo diferente, nos preparando para a próxima. Filosofia profunda para uma ex-miss, provocou Danilo gentilmente. E para uma ex-freira, completou ela rindo. Acho que somos mais do que nossas identidades passadas, não é? Muito mais, concordou ele, beijando-lhe a testa. Somos o que escolhemos ser a cada dia. E hoje escolho ser o homem que ama você, que apoia seus sonhos, que constrói algo significativo ao seu lado. E eu escolho ser a mulher que ama você, que encontrou um novo propósito, que não tem medo de mudar, de crescer, de seguir seu coração. Através da janela, o sol da tarde banhava o pátio onde as crianças brincavam, lançando um brilho dourado sobre a placa recém-instalada na entrada. Centro Educacional Novo Caminho, onde cada criança pode descobrir seu potencial. Um novo caminho. Era exatamente isso que ambos haviam encontrado, juntos. Não o caminho que algum dia imaginaram, mas um muito melhor. Autêntico, significativo e, acima de tudo, compartilhado.